de Salvação é um romance de Camilo Castelo Branco, publicado em 1864. Neste, são narradas as lembranças do seu amigo Alfonso, numa noite de Natal. Temos, por um lado, um narrador que conta sua própria história, que seria o Afonso. Todavia, como já agora é inexorável romancista, me não dispensam o remate deste longo prólogo do capítulo final do meu livro que eu chamaria Amor de Salvação. Concluirei a história e irei depois purificar meus lábios no rosto de meus filhos. Nesse momento, podemos até perceber que Alfonso sugere ao seu amigo até o nome do romance. Mas, na verdade, está sendo contado por seu amigo que relembra a lembrança que foi contada por o próprio Alfonso. Neste caso, percebe-se no tempo do discurso uma analipse, pois está recuando no tempo, ou seja, voltando para trás. Tanto de Afonso quanto do seu amigo, o narrador do romance. Falarei do homem que conheceste em 1851, para explicar o homem de 1863. Página 14. Aí, Afonso vai voltar para trás para poder contar o que aconteceu com ele. É como que, se eu, sendo Camilo Castelo Branco, estivesse lembrando a história de vida de um amigo, e depois a escrevo para fazer um romance, lembrando-me até dos diálogos que tivemos quando ele me estava contando. Aqui, se Deus se mercear de mim, embargando o passo ao anjo exterminador, que contínuo me assalteia os áditos do meu Éden de 15 dias, aqui escreverei com quanta fidelidade a memória me sugerir a narrativa que Afonso de Teve me fez. Aí seria um momento no qual a obra mostra que o narrador está por escrever o romance. Por isso é que temos um narrador autodigético, pois participa ao mesmo tempo dos acontecimentos. Não dos acontecimentos contados naquelas lembranças, senão dos momentos em que Afonso está lhe contando, interrompidos através dos diálogos. Nesse caso, podemos perceber que o narrador utiliza no tempo do discurso também isocronia, pois está recorrendo ao diálogo, mas mantendo o ritmo da história. E aqui apresento 2 exemplos. Contou-me ela que o marido, o ar de tirano tolo. A frase é dela, tirano tolo? Perguntei, na página 59. E outro exemplo. Isso também é de rigor teatral. A mulher conhecia a cena. Perdoa as interrupções. De propósito, as faço para te dar aso e inspirar esse fôlego novo, visto que já te afadiga o conto. Também na página 59. Mas antes de tudo, antes que o narrador começasse a contar as lembranças do seu amigo, faz uma articulação de encaixe, ou seja, sendo uma ação introduzida no meio da outra, cuja narração é interrompida para ser retomada mais tarde. Por exemplo, na página 9, volvendo a concluir as reminiscências que tenho do antigo Afonso de Teve, e continua. Acontece que quando o autor vai narrando o encontro com a personagem principal, Alfonso de Teve introduz acontecimentos passados, dos anos onde ele tinha visto anteriormente. Depois, volta a retomar o encontro com ele, ou seja, na casa atual de Afonso. O espaço físico, o espaço real. Um ambiente físico seria, por exemplo, que se encontra na página 10. Ele aqui vai subindo as escadas que nos levam à primeira sala. Cá está ao redor dele e de mim os 8 filhos. Ou, por exemplo, quando também conta outra história interrompendo o encontro com Afonso e contando sua atitude perante as críticas das pessoas quanto ao seu papel como escritor. Além disso, vemos o narrador com focalização omnisciente, pois ele tem conhecimento absoluto. Ele sabe tudo. Percebendo mesmo que ele tenta explicar desde as emoções do seu amigo até a dor que o sentiu. Enfim, seus sentimentos. Até acontecimentos nos quais Afonso nem sequer esteve presente. Por exemplo, o momento em que o tio dele, Fernão de Teve, junto com Mafalda, a prima de Afonso, rasgaram a carta de amor que ele tinha escrito a Teodora. E como poderia o narrador descrever essa situação, se nem sequer foi contada pelo próprio Afonso?
pois, como já disse, o narrador tem conhecimento de tudo. Dos personagens, eu vou apresentar somente 3, que acho a mais importantes. Bom, temos por um lado uma caracterização direta, ou seja, de traços físicos e psicológicos fornecidos explicitamente. Neste caso, uma heterocaracterização, pois estes são caracterizados por outras personagens ou mesmo pelo narrador. Como neste caso, quando o narrador descreve Afonso. Os dessa opinião diziam que ele, convencido de que tinha uma cara oriental, ia para a terra onde pudesse vestir-se de modo que o rosto lhe saísse melhor do que entre uma gravata de laçarias portentosas e um canudo de felpo lustroso. É certo que era o tipo fisionômico do cavalheiro minhoto, era sobremaneira árabe, por causa do nariz fino, dos olhos coruscantes, de tez aceitonada, de espesso bigode negro e do comprimento e magreza do rosto. E, ao mesmo tempo, temos uma caracterização direta, pois as personagens são caracterizadas a partir de suas atitudes e comportamentos. Tudo isso construído pelo narrador, obviamente. Ao homem assim, dotado de tão contraditórios espíritos, fácil seria augurar-lhe grandíssimos dissabores no trajeto da existência. Bom, sabemos até aqui que Afonso de Teve era a personagem principal, tinha a ação principal do romance. Uma personagem redonda, dinâmica, pois ao longo desta foi sofrendo modificações. Quem te viu e quem te vê, Afonso de Teve? Exclamei eu. Quem te viu em Lisboa naquele cavalo preto que levantava ferozmente as patas, como para te cuspir a calçada, e as baixava humildemente, e, a tremer, se tu lhe murmuravas uma palavra? Aqui temos um exemplo no qual o narrador, através desse enunciado, num diálogo, quem te viu e quem te vê, Afonso de Teve, faz a diferença daquela representação entre o antigo Afonso e o atual, levando à toa que a personagem principal sofreu muitas modificações no tempo, tanto no seu comportamento quanto no físico. Portanto, como já disse, este seria uma personagem redonda. Temos também a personagem Teodora Palmira, que aqui apresenta um exemplo de uma caracterização direta feita por Afonso. Era Teodora, deslumbrante de formosura, gentil como as magníficas quimeras do pincel inspirado, visão que me não parecia para olhos turvados de verem as fealdades desta vida. Não te espante o ardor dessa linguagem. Página 34. Situação na qual Afonso está contando o narrador quando viu Teodora depois de voltar a Portugal. O dragão do ciúme desencravou-me as garras do peito. Já nesta parte da história, Afonso apresenta ela como o pior, referindo-se a ela como um dragão de ciúme. Podemos perceber que ela é uma personagem redonda, pois sofreu modificações ao longo da história. Primeiro era a mais linda e formosa, e depois, por suas atitudes e comportamentos, converteu-se na mais má e vilã do romance, pois rompeu o coração do nosso pobre Afonso. Ou, como a caracterizava a mãe de Afonso, Eulália, como uma mulher pecaminosa e adúltera. Outra personagem importante, mas que é secundária, pois não ocupa o maior espaço textual, é a maravilhosa Mafalda, aquela salvadora de Afonso. Temos uma caracterização direta feita por Afonso. E temos também uma caracterização direta e ao mesmo tempo indireta da mulher de Afonso, feita pelo narrador. Poderia chamar-se tristeza de santa aquele mavioso rosto pálido, quebrantado, e não sei que de cismador. A expressão, porém, dos olhos brandos, do sorriso quase imperceptível, do colo um pouco inclinado em postura humilde. Era nela a alegria exuberante de santa. Sim, mas santa como esposa, santa como mãe, santidade de coração e alma repartidos entre Deus, esposo e filhos. Podemos perceber que esta personagem é uma personagem plana, pois sempre teve uma atitude igual, sempre paciente à espera do amor do seu primo. E foi caracterizada sempre da mesma maneira, tanto pelo narrador quanto pelo seu primo. Inocente, boa, bela e outros adjetivos positivos. Bom,
Agora vou apresentar algumas das características do movimento que aparecem na obra. 1. Idealização do amor que traz saudade, expressão de sentimentos e emoções. Parei aqui, porque ainda aqui, há tempos, se me figura rediviva a imagem do passado. Ainda aquela alma se me hospeda no coração em instantes de sonhos do céu. Ainda a pedra tumular das afeições caídas, a voragem infernal do desengano, está pendida sobre a derradeira. Que a saudade é ainda um afeto, excelso amor, o melhor amor e o mais incorruptível que o passado nos herda. 2. Idealização da mulher. Teodora era perfeita, formosa. Teodora, aos 16 anos, era um modelo acabado de formosura. Como rara se vos deparam nas raças patrícias que o concurso de circunstâncias, umas espirituais, outras fisiológicas, aprimoraram. A palidez era nela o principal característico das belezas de eleição, a escolha de olhos onde parece que os nervos ópticos vêm da alma e não do cérebro, até serem a relina. Liberdade de expressão como 3. Rebeldia. O deputado influenciando Alfonso para que vá na busca de Teodora, sem importar na condição dela, ou seja, de ser uma mulher casada. Os mandamentos da lei de Deus, o nono sobre todos, vai ser tirado do catecismo. Vem aí um tempo em que o artigo da lei santa há de ser assim reformado. Não desejarás a tua mulher para não incomodar os direitos do próximo. Onde irá isto a se parar, senhor Alfonso de Teve? 4. Sofrimento e dor. Afonso sofrendo por causa de não poder estar com Teodora. Afonso, levado por sua mãe, foi para casa, deliberado deixar-se morrer. Caiu de cama e tresvariou em febre de mau caráter. Todavia, os cuidados maternais cooperados pela robusta natureza aos 16 anos salvaram-no. Os olhos, durante a amorosa convalescência, choraram-lhe de contínuo. Os sonhos eram-lhe ainda suplícios de que despertava em brados e soluços. E, obviamente, como último ponto, a religiosidade, ou seja, a presença de Deus como um ser superior. É importante para esse momento. Sabes tu o que é ter um Deus que nos escuta, que nos reprova, que nos louva, que nos povoa o espaço onde a alma insaciável do homem encontra um vazio horrendo, uma respiração afetiva? Bom, gente, é finalizado com meu análise do romance de Amor de Salvação. Espero que vocês tenham gostado e beijado.